Qual é o segredo da maçonaria? Quem são os maçons? O que fazem? Para que se reúnem? Por que os rituais? O que existe? E o que acontece por trás destas portas? A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Eram livres para cruzar fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho.
Quando chegava a uma obra, o novato passava por um teste. Apertava a mão do mestre para provar seu posto na categoria. A cada nível hierárquico, de aprendiz, artesão ou mestre, correspondia um aperto de mão secreto. Primeiro, nós tínhamos a Associação de Pedreiros. E depois ela foi estendida para não pedreiros. Aí passou a ser, ao invés de ser maçonaria operativa, passou a ser especulativa. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. Maçons de destaque como o padre Diogo Antônio Feijó buscam manter a nação unida, mas a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835 e liderada pelos maçons Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, proclama a República Rio-Grandense. Em 1845, o Duque de Caxias, que viria a ser grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, pacifica a região. Eusébio de Queiroz, mentor da lei que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, era maçom. A lei do ventre livre, que declarava libertas as crianças nascidas de escravas, foi idealizada pelo Visconde do Rio Branco, chefe do gabinete ministerial do Império e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Neste período, os maçons angariavam fundos em suas lojas para comprar e alforriar os escravos. O ideal de liberdade foi atingido com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, sob forte influência do maçom José do Patrocínio. A monarquia apresentava claros sinais de exaustão. Ideais republicanos são defendidos abertamente nas lojas maçônicas espalhadas por todo o país. Considerado o fundador da República Brasileira, o maçom Benjamin Constant logrou consolidar as aspirações da florescente classe empresarial, dos militares e da maçonaria como legítimos representantes do povo brasileiro. No episódio da proclamação, um maçom liderava as tropas. O Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser o primeiro presidente do Brasil e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O primeiro ministério era totalmente constituído por maçons. Além de Deodoro da Fonseca, foram maçons os presidentes Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau Braz, Café Filho, Nereu Ramos, mais recentemente, Jânio da Silva Quadros. Ao longo da história, os maçons lutaram pela autodeterminação porque acreditaram no direito de liberdade dos povos. Combateram a escravidão porque acreditaram numa sociedade justa e fraterna. Lutaram pela implantação da República porque acreditaram ser um instrumento de todos no destino de cada um. A história moderna mostra que em todos os momentos em que não houve a prevalência da justiça, os maçons estiveram presentes para restabelecer a ordem. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. Os maçons estão em todos os lugares, em todos os partidos, em todas as universidades, públicas e particulares, em todas as associações. Ele pugna exatamente para o bem-estar de todos.
Ele não quer um privilégio para ele, pelo contrário, ele quer que uma ação política seja abrangente e beneficie a todos, sem prejuízo da nação ou de pessoas. Nós não podemos pregar desigualdade, nem podemos pregar injustiça. Se nós falamos que nós buscamos sempre a verdade, buscamos sempre, acima de tudo, a honestidade e propósito, nós temos que praticar. Uma das coisas mais importantes que tem, a primeira delas, é a crença em Deus, e exatamente nós temos essa leitura do texto da Bíblia Sagrada no início do nosso trabalho. Não existe reunião maçônica sem que antes se faça a leitura de um dos trechos da Bíblia Sagrada. E a segunda, o respeito à ordem e às autoridades, princípio legalista e, acima de tudo, patriótico do Brasil. Quer dizer, a pessoa que vai participar, ela não tem que mudar de religião, pode continuar com a dela mesmo. Pode, desde que acredite em Deus. O que Deus não vai perguntar. Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam de ajuda você transportou. Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos seus bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram sua vida. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, mas vai perguntar de que forma você promoveu os outros. Deus não vai perguntar qual foi o título do cargo que você ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou seu trabalho com o melhor das suas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai perguntar para quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar o que você fez para proteger os seus direitos, mas vai perguntar o que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou seus vizinhos. E eu me pergunto, que tipo de respostas terei para dar? Vamos falar de um ponto que a gente escuta bastante também. Maçonaria e o bode. Que história é essa que a maçonaria se adora bode, eles têm bode, toma sangue de bode? De onde vem essa história toda? Isso aí começou, essa história, vinda de muito tempo, porque muitos conhecem o fato de que os judeus faziam sua confissão a bode. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que os judeus se confessavam ao bode, porque ele mantinha o sigilo ao se revelar uma coisa de uma pessoa para outra. Esse é o sentido mais, vamos dizer assim, mais correto. Ele é correto, assim, e não a interpretação dada como sendo o bode, vinculado a alguma coisa, ao bruxo,
ao aspecto demoníaco. Qual é a filosofia maçônica? O primeiro deles, como já vos disse, é o aperfeiçoamento do homem. A filantropia que se pratica no mundo inteiro, que é outra vertente da maçonaria, mas ela busca, na realidade, oferecer àqueles menos aquinhoados uma oportunidade melhor de vida. Quer seja através de empresas essas no sentido de saúde, que nós temos vários hospitais, várias instituições que tratam dessa parte, também como auxílio material, que nós temos também em termos de filantropia. Temos diversas instituições em toda a parte do mundo, como temos no Brasil, em diversos estados. No que exatamente ela ajuda? Nós temos diversos tipos de atividades. O maior hospital oftalmológico do Brasil é de maçons, que é o Hospital de Sorocaba. Você vai em Santos, por exemplo, tem N atividades lá. Casa do Sol, Casa do Pequeno, Amália Franco, e vai por aí afora. Vai em Campinas, tem também. Você vai em Ribeirão, tem. Então a maçonaria ela tem diversos segmentos, diversos complexos. Vai em Sorocaba, nós temos tudo lá também. Normalmente as pessoas não gostam de se revelar maçom. É interessante, porque diz, não devo dizer que sou maçom. Eu tenho que ter atitude de maçom para que os outros sigam e respeitem. Não para dizer que é o maçom. Não é o ícone maçom, a palavra maçom, o vocábulo maçom. É o homem demonstrar os princípios maçônicos em suas atitudes e na sua maneira de ser. Então ela atende através disso. Mas é que a maçonaria, como vos disse, ela sempre pregou e apregoou que se fizesse tudo no anonimato, porque colocou-se como uma diretriz que o maçom deveria fazer, o que a direita fizesse, a esquerda não deveria revelar. Isso é bíblico também.
Existe alguma remuneração para exercer esse cargo ou qualquer cargo dentro da maçonaria, Marcos? Existe. É a dedicação. Boa resposta. Dinheiro, Dinheiro efetivamente fio e a metal. grande remuneração é a satisfação pessoal do bem servir. Nenhum cargo é remunerado. Nenhum cargo. Todos eles são feitos sob a forma do voluntariado, sem qualquer remuneração. É dedicação mesmo. A grande vantagem de ser maçom é ir se preparando paulatinamente, gradualmente, num caminho de sabedoria, de cultura e de filantropia. Que assim seja, comandante-chefe. Tão linda, é tão bela, aquela cássia amarela que a minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia, é concórdia, é harmonia, é concórdia.